vivo. Vou esperar aqui que o Instagram conte para todo mundo que estamos ao vivo. Enquanto isso, eu vou chamar aqui a Vanessa. Vou chamar aqui a Vanessa. Já convidei, a Vanessa já tá aí. Seja bem-vinda, Vanessa. Vamos, gente, vamos entrando. Hello! Oi! Oi, lindona! Oi, Fabi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá Tudo meu bem. áudio? Seu áudio tá bom, e o meu? Tá ótimo. O Bolt estava latindo aqui agorinha. Eu falei, Bolt, por favor, né, meu filho? Ajuda, né? José Henrique já fez a parte dele, já está dormindo. Ó, que gracinha, tá vendo, gente? Gente, só um parêntese aqui rapidinho, que eu achei incrível, Vanessa, aquilo que você disse sobre colocar ele para dormir só. Ele dorme sozinho. Como assim, gente? Como É assim? O isso, rapaz já é um adolescente. é isso. A mãe dele é bem... Treinou ele direitinho. Muito bom, muito bom. Gente, então, hoje a gente vai conversar sobre comunicação. Parece uma coisa tão simples, né? Comunicação, tão boba assim até, né, de falar. Só que a comunicação ela tem que ser treinada, né? Verdade. E, e muito bem treinada. E tem um barulho aqui, deixa eu ver se será que sou eu? Deixa eu ver aqui. Melhorou, Vanessa? Tá me Melhorou. ouvindo bem? Show. Então, e aí, por que eu convidei a Vanessa? Porque a Vanessa, para mim, é uma referência. Eu, gente, sou uma pessoa. Eu trabalhei na área da saúde muito tempo, mas eu acho que eu era meio leiga em tudo, porque eu não sabia que fonoaudióloga cuidava também dessa parte. Eu achava que fonoaudióloga só ajudava criança, sério, Vanessa, só ajudava criança que tinha dificuldade na fala, olha só. Pois E é. aí, conta aí, Vanessa, pra gente, como é que o fonoaudiólogo trabalha nessa parte, assim, da comunicação? O fonoaudiólogo, por definição, ele é o especialista que trata, essa é a definição lá do conselho, que trata a comunicação humana. E aí, dentro de comunicação humana, a gente tem as crianças que têm problema de fala, a gente tem o idoso que teve um AVC e ficou com problema de fala, e a gente tem as pessoas que querem se comunicar melhor, que às vezes tem algum problema de dicção, tem alguma questão com relação à própria comunicação, e aí a gente trabalha dentro do aspecto da oratória. Então, é esse leque. Entendi. Agora eu entendo, né? Agora eu entendo. E aí, o que que aconteceu comigo? A pessoa estava lá atrás de uma mesa a vida inteira, escondida dentro de uma sala, e do dia para a noite virou a chave e falei, eu quero estar na internet. E aí eu falei, mas eu quero estar de uma forma profissional, né? Talvez Sim, ainda não tão profissional, mas eu já estou melhor do que eu estava antes. com certeza. E aí, o que que aconteceu? Eu estava muito insegura, né, Vanessa? E eu Uhum. pedi para a Vanessa, eu falei, Vanessa, como é que você pode me ajudar? Ela falou, bom, eu consigo te ajudar com uma mentoria. Vamos fazer uma mentoria e vamos ver o que, que vai dar. E foi incrível. Assim, aproveitar o momento, Vanessa, para te trazer assim a gratidão que eu tenho, assim, porque o seu feedback me deu muita segurança. Porque senão eu não tinha coragem, né? Eu tava com muito Uhum. medo de fazer feio. Eu falei, não, eu Uhum. preciso fazer direito, até porque eu tinha esse problema que a Vanessa falou, da dificuldade de entender se as pessoas entendiam o que eu estava falando. Foi um dos pontos que eu cheguei nela e falei, Uhum. Vanessa, eu acho que as pessoas não me entendem. Não foi, Vanessa? O Foi. que você fala desse assunto? O que você diz aí pro pessoal? Já vamos começar com alguma dica, talvez. Deixa a profissional falar. Exatamente. A Fabi, ela é uma excelente profissional. E eu sempre falo, você não basta só ter o conhecimento técnico, você precisa saber mostrar que você é bom no que você faz. E como que você faz isso? Através da comunicação. E isso de, eu não sei se as pessoas entendem o que eu falo, é a questão da clareza, que a gente tratou bastante na nossa mentoria. E a clareza, ela tem vários pilares. Tem a clareza quando você trabalha a sua dicção, porque se você não tem uma dicção bem trabalhada, às vezes o que você fala as pessoas não entendem. E aí pode ser o ponto da dicção. Às vezes é a organização das ideias, porque na sua cabeça tá tudo certo, mas na hora de falar, você embola as palavras, aí começa pelo início, pelo fim e vai pelo meio. Então, faz aquela confusão. E tem outros aspectos da clareza também, que a gente
consegue trabalhar para você falar de uma forma e a pessoa entender exatamente aquilo que você quis dizer. Então, é o pilar da clareza mesmo. E E pode falar. pode falar. Não, Não, eu porque é já queria interessante. comentar Pode falar, Vanessa. falando sobre essa questão da importância da comunicação hoje em dia, principalmente no ambiente profissional. Então, muitas vezes, vocês que devem estar assistindo a gente aqui, deve ter alguém lá no trabalho de vocês, que é aquela pessoa que, assim, você vê que ela não tem muita competência técnica, às vezes você tem mais do que ela, só que por ela saber falar que tem, saber se comunicar, ter toda essa inteligência emocional que a gente vai falar sobre isso hoje, essas habilidades interpessoais bem desenvolvidas, ela acaba se saindo na frente. Às vezes é mais promovida e aí você fica, poxa, queria ser promovido, eu tenho competência técnica, mas parece que meu chefe não vê isso, e aí só promove o fulano, só vê o que o fulano faz. Por quê? Porque o fulano tem a habilidade da comunicação bem desenvolvida. Só isso. Exatamente, exatamente. Ele passa na sua frente, as pessoas entendem o que ele diz. E aí, uma coisa que eu lembrei agora, lá de quando eu trabalhava. Muitas vezes a gente recebia uma ligação, né, do chefe, exatamente o chefe muito nervoso, aquela pessoa muito brava, que você não tem a possibilidade de perguntar. E numa comunicação, a Vanessa vai trazer a questão técnica, mas eu entendo que é você falar e a outra pessoa entender. E se a outra pessoa não entende e não tem a possibilidade de questionar, que é o que acontece com muitas empresas, né? A pessoa não tem um espaço para questionar. Ela não pode falar nada, né? E aí o que acontece? Você não entendeu, você não pergunta, e aí você pega ali um pouquinho do que você entendeu e vai executar daquela forma, executa errado, ainda leva uma bronca no final. Exatamente. E aí eu acredito que a comunicação ela tem uma coisa da confiança também, né, Vanessa? Você precisa confiar um pouco no outro para poder ter essa interação. E aí, nesse momento, você, se é esse chefe que não tem clareza e nem tem o espaço de dar esse espaço para a pessoa poder perguntar, você rompeu com a confiança naquele momento. Exatamente. E isso de não ter clareza, principalmente quando você está no papel de chefe, é muito complicado, porque às vezes você gera ruído na comunicação, e aí quebra essa confiança que você falou, e você acaba exercendo o autoritarismo ao invés de a autoridade. Porque a gente vai falar sobre falar com autoridade, porque não basta só você exercer o seu papel de chefe, mas quando você usa o seu papel de chefe para você tem que fazer porque eu sou o chefe e eu estou mandando, você não gera confiança. Às vezes o seu funcionário ele te obedece porque ele tem medo de perder o emprego, tem medo de alguma coisa, mas ele nunca vai te obedecer porque você é uma autoridade, mas porque você está exercendo autoritarismo sobre os seus funcionários. Então é bem complicado isso. E você consegue falar com a autoridade mesmo você não sendo chefe, você sendo funcionário. Às vezes você quer convencer um cliente de comprar o seu produto, às vezes você quer convencer seus amigos a fazer uma viagem. Então, você consegue usar a persuasão, o seu poder de autoridade com a sua comunicação. E tudo isso é possível através de técnicas que a gente vai falar hoje. Vamos sim. E aí eu quero já trazer aqui uma dica. Não é uma dica, na verdade é uma orientação que é muito interessante para você entender como é que funciona. Sabe aquela pessoa que fala, assim, a gente é da mesma religião, a gente frequenta a mesma igreja, então assim, às vezes tem aquele irmão que está falando e você acredita muito no que ele está dizendo ali, ele está... Por quê? Porque a verdade no que ele fala é muito intensa. E Exatamente. talvez a Vanessa possa trazer essa parte também, mas se vocês não sabem, 90% da compreensão na comunicação não é verbal. Exatamente. É pelo timbre da voz, né, pelo tom de voz e pela essência daquilo. E aí eu gosto muito de trazer um exemplo, porque fica muito fácil. Imagina lá que é o dia, sei lá, de ir fazer uma visita na casa da sua mãe. E o seu marido quer assistir o futebol. Um exemplo. E aí ele fala assim, eu acho que eu vou assistir o futebol. Aí você dá aquele famoso que as mulheres falam, né? Então vai. Ele, só se ele for maluco para ir. Porque o que você disse? Você autorizou ele a ir com as palavras. Mas e aquele tom? E aquele olhar? E o conjunto te disse o quê? Então, quando você fala alguma coisa, quando você vai passar uma mensagem, seja para o seu cliente, para o seu marido, para os seus filhos,
tem que ter uma verdade naquilo que você pensa, né, Vanessa? Não adianta falar assim, nossa, você tá tão bonita, e aqui dentro tá falando, nossa, você tá... Por quê? Porque a energia que você transmite, aquilo vai passar para a pessoa. Faz sentido, Vanessa? Totalmente, é o que você falou. A gente tem que ter uma coerência entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal. O não verbal são os gestos, as nossas expressões faciais, o tom de voz, e o verbal é aquilo que a gente fala, são as palavras. Então, é preciso estar coerente para que a pessoa que está te ouvindo compreenda aquilo que você disse e você também consiga convencer, dependendo do objetivo da sua mensagem. Exatamente. É isso aí. Então, assim, quando você for falar, você pensa bem se você vai falar uma mentira. Por quê? Uhum, Por isso que a mentira ela tem pernas curtas, né? Muitas vezes tem exato. gente que tem uma tendência a não prestar muita atenção no que o outro está falando. Eu vou falar um pouquinho de perfil comportamental aqui para trazer para vocês. Porque cada perfil vai receber a comunicação e vai gerar a comunicação de forma diferente, Sim, né? Então, se você fala para um analista uma mentira, é muito provável que ele sacou que é uma mentira. Porque o analista, por si só, ele vai estar ali te modelando antes mesmo de você falar. Mas se você fala para um planejador, ele quer te agradar, então ele não vai muito além aí. Então, assim, Fabiana, então eu vou ter que conhecer todos os meus funcionários de preferência. sim, De preferência, porque exatamente. são pessoas diferentes. Exatamente. E é o que eu falo na comunicação também. Você precisa, para ser um bom comunicador, você ser flexível. O que que é ser flexível? Para cada pessoa, você vai falar de forma diferente. Então, você não conversa do mesmo jeito com o seu marido e com o seu chefe, ou com o seu filho, bebezinho, e com o seu cliente, por exemplo. Então, existem formas de falar. Você muda o vocabulário, você muda o tom de voz, a velocidade de fala, fala mais rápido, fala mais devagar, fala mais grave, ou fala mais agudo. Então, depende da pessoa. Então, essa flexibilidade na comunicação é importante. E conhecer o perfil de cada pessoa, de cada funcionário, por exemplo, é essencial. Com certeza, é fantástico. Quando você conhece, tudo vai ficar mais claro. A maneira como você vai lidar com ele. Tem gente que você tem que cobrar mais. Tem gente que se você cobrar, você espanou ele, você acabou com a comunicação, ele nem tá te ouvindo mais, né? Uhum, E a gente vai falar também um pouquinho de feedback, de elogios, né? Então, assim, sim, tem gente que se você elogiar de determinada forma, pronto, acabou. Você não consegue dizer mais nada para essa pessoa. Ela só tá ouvindo assim, ó, eu sou ótimo, eu sou ótimo, eu sou ótimo. Então, tudo isso é comunicação. E aí você sim, pensa assim, mas eu vou estudar sobre comunicação, eu falo tantos idiomas, eu falo, mas você precisa. Você nunca vai ter assertividade na comunicação, tanto em casa. Olha o que a Vanessa falou para mim, falou um dia no vídeo que eu peguei, né? Coisa de profissional, mas assim, muita gente, Vanessa, não leva a sua carreira tão a sério. Às vezes sim. a carreira da pessoa, ela tá fora de casa. E o que que você fez? Você é fono, você teve um bebê e você já estava ensinando ele a falar as formas. Uhum, Eu fiquei vendo os vídeos, né? E eu acho super legal, porque eu tenho um filho de 21 anos e eu não fiz isso com ele, né? Na minha uhum, época não tinha essa cultura. uhum. E eu achei isso muito legal, você já ensinando para ele. Você trouxe Exatamente. a sua profissão para dentro da sua casa e exerceu ela ali, dentro de casa. Exato, Porque assim exato. você vai ter uma comunicação com ele. Gente, ele tinha um pouquinho tempo e estava tentando falar, mãe. Sim, Eu vi o vídeo, ele estava tentando falar. Eu falei, como assim, gente? Por quê? Porque ela trouxe a carreira dela para dentro de casa e ainda estava transmitindo para ele. Com certeza, dentro da sua casa, vocês têm uma conexão de comunicação tão simples que às vezes não precisa nem falar. sim, exatamente. Faz E sentido a aí? criança, com certeza, a criança, ela pode não entender o que você fala, o conteúdo da mensagem, mas ela entende as suas expressões faciais e o seu tom de voz, a forma como você modula a sua fala. Então, você acha que a criança não está entendendo, mas ela está entendendo sim. E o pessoal fala muito que ele é uma criança muito simpática, então ele ri o tempo todo, família. Você ri pra ele, ele tá rindo. Mas por Travou, não que diz isso, casal? por É ele. favor. Tá tão bom. Voltou. Voltou. Então, ele aprende muito por imitação mesmo. É uma criança super risonha, porque ele entende as expressões faciais.
Não, e isso aí alguém pode estar falando, mas você não falou que ia ser sobre a comunicação nas empresas? Então, eu vou trazer já uma dica aqui, como Sim, administradora, para os líderes, gerentes, porque assim, o líder, ele é líder. Ele não necessariamente tem um cargo de liderança, ele é o líder, né? Imagina, até eu estava numa formação ontem e a pessoa trouxe um caso, né, desses acidentes grandes que às vezes viram filmes. sim, Em todas essas histórias, alguém ali é denominado líder, né? As pessoas confiam nele. Por quê? Porque além dele ter a postura, né, do líder e a liderança, gente, e o exemplo, ele arrasta. exatamente. Ele arrasta. Exatamente. A comunicação da sua empresa, ela vai ser exatamente a comunicação que você tem com seus colaboradores, inclusive com seus clientes. Exatamente. Se os seus colaboradores não te compreendem ou você não compreende eles, o seu cliente está entendendo nada que está acontecendo na sua empresa. Exatamente. E eu acho que a gente já pode entrar no ponto de como falar com a autoridade. Porque uma vez que você consegue ser autoridade lá no seu trabalho, fica fácil de você ser autoridade em qualquer lugar. Você como pai, como mãe, onde você quiser, você consegue falar com autoridade. Ah, Vanessa, mas eu não sou chefe, eu não sou gestor. Mas você consegue sim ser autoridade em qualquer lugar, como eu falei. E quando a gente fala em falar com a autoridade, é uma habilidade que você tem para você conseguir fazer com que as pessoas façam o que você precisa. E tudo isso você consegue com a sua comunicação, com a forma de você falar. E eu tô olhando para baixo só para não esquecer de nada, tá? Vai. Fabi, essa semana para trás, eu tô estudando agora sobre como ser uma mãe melhor, né? E o assunto obediência e autoridade está, assim, no meu top 5 de estudo. E esses dias eu tive uma aula sobre obediência que foi, assim, a coisa que mais me encantou nesse tempo todo estudando. E nessa aula era uma psiquiatra. E ela falava o seguinte: olha, se você quer que seu filho te obedeça, e eu falo filho, gente, vocês podem entender como qualquer outra pessoa, um subordinado, enfim. Se você quer que seu filho te obedeça, você precisa ser uma pessoa obedecível. Ela usa esse termo, achei muito legal. E o que que é uma pessoa obedecível? A pessoa obedecível, ela é obedecível em 3 aspectos da sua vida. Do ponto de vista físico, moral e intelectual. O que que uma pessoa obedecível, e eu falo uma pessoa que tem autoridade para falar, tem do ponto de vista físico. É uma pessoa que ela está apresentável, ela se preocupa com o seu externo, então ela está sempre bem vestida, os cabelos penteados, a imagem dela passa autoridade. E aí muitas mães falam, meu Deus do céu, eu falo que esse menino o dia inteiro ele não me obedece. Aí você vai ver a mãe tá com o cabelo lá em cima, nem o rosto lá, mãe. Aí quer que o filho obedeça? Ele não vai obedecer. E ainda falando do aspecto físico, é aquela pessoa que ela tem moderação no comer. É uma pessoa que se preocupa em fazer atividade física. É a pessoa que tem carisma, ela está sempre sorrindo. Então, é lógico que o seu filho vai te obedecer, qualquer pessoa vai te obedecer se você se preocupa com esse aspecto físico. E tem até pesquisas que mostram que pessoas que têm uma boa postura, né, que faz parte do aspecto físico, as pessoas tendem a obedecê-la e vê-la como autoridade mais do que pessoas que não têm uma boa postura. E aí, falando do aspecto moral, uma pessoa obedecível, que tem autoridade para falar, é aquela que ela cumpre o que ela promete, é aquela que é coerente com as palavras. Então, às vezes, você como mãe, por exemplo, vou dar um exemplo, recebe uma criança em casa, da sua Uhum. amiga. Aí essa criança danada vai lá e quebra o seu vaso. Aí você fala, não, amiga, não briga com ele não, tá tudo bem, não tem problema, deixa lá. Aí sua amiga vai embora, aí vem lá o seu filho e quebra o outro vaso que tá lá do lado. Aí você fala, menino, não dá pra quebrar isso. Cadê a Uhum. polícia? Sabe? Às vezes você fala, filho, a gente vai no parquinho tal dia. Aí chega tal dia, a criança tá lá esperando, nervosa. Aí chega tal dia, você fala, ai, filha, hoje a mamãe tá cansada. E aí não prometeu que você... Não cumpriu o que você prometeu. E do aspecto intelectual, o que é uma pessoa que tem autoridade, que é obedecível, né? Como a psiquiatra falava. É uma pessoa que estuda, que fala um bom português, que você vê a sua... Porque tem muita gente que fala, ah, eu queria que meu filho lesse. Mas aí vai ver a pessoa não pega um livro, Nunca li um livro. aí tá lá no salão o dia inteiro. Ah, vai, menino, vai ler, você precisa ler, precisa estudar. Mas nem você estuda como é que você quer ser uma autoridade, falar pro seu filho te obedecer se você não faz.
o que é preciso fazer para que ele tenha um exemplo. A criança aprende, por exemplo. Então é isso, a autoridade vem daí. Gostei muito, muito do que ela Porque falou. como é que você vai exercer aquilo que a gente estava falando? Existe uma verdade no que você fala, né? Exato. Olha só como é que é engraçado, né? Ontem ainda, né, o professor trouxe um exemplo, né, de uma mãe que foi lá no, vamos dar aqui aqueles gurus da Índia, sabe? Porque o Uhum, filho dela comia muito chocolate. uhum. E aí ela foi lá no guru no primeiro dia e falou: seu, vou usar assim, né, seu guru? Meu filho come chocolate todo dia. Fala para ele não comer chocolate. Aí o guru olhou para ele, não disse nada, falou: volta amanhã. E isso se repetiu durante 5 dias. No quinto dia ela falou: guru, meu filho ainda está comendo chocolate, você não vai dizer nada. Aí ele olhou para o menino e falou: não coma mais chocolate. Aí a mãe falou: ué, mas por que você está dizendo isso hoje? Se eu te pedir já tem 5 dias. Ele falou: porque eu comia chocolate. Tá Então ele vendo? falou, ele foi buscar nele, né, a essência da cura daquilo. Eu Exato. sei, gente. Aí alguém pode estar aí, pode estar falando assim, mas aquela grande frase, como é que é? Peraí, agora fugiu da... Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exato. Só que o que você faz arrasta as outras pessoas atrás de você. Então é interessante que você tenha esse cuidado. A Vanessa, ela chega a ser, meu Deus, quando eu conheci a Vanessa, ela estava lendo 12 livros ao mesmo tempo. Eu já tinha embolado todos os livros e criado um novo em 12, né? Aqui na minha cabeça. Mas assim, ela é muito assim criteriosa, ela começa, ela termina. E foi uma coisa que ficou para mim, sabe? Assim, que ficou assim, a gente tem que seguir os exemplos das pessoas que passam na sua vida como os bons exemplos. E para mim ficou. De falar assim, eu preciso começar, eu preciso terminar, eu preciso ser, né, exatamente o que eu Uhum. digo que eu sou, ou que as Exato. pessoas esperam que eu seja também. Só que aí, o que eu trago assim, Vanessa, que eu achei interessante, é você tratar o outro não da forma que você quer ser tratada. É você tratar o Exatamente. outro a partir do olhar do outro. Exato. Porque nós somos todos pessoas diferentes. Tem gêmeos que geraram na mesma placenta. Eles vão ter gostos diferentes. Olha só uma coisa que aconteceu comigo, Vanessa. E É. eu fiquei super assim chateada. Eu adoro risoto. É uma das especialidades que eu sei fazer e fica muito bom. Então, toda pessoa que chega em casa, eu vou servir o risoto, porque é a minha especialidade. Eu nem pergunto, né? E Uhum. veio uma pessoa se hospedar na minha casa. E eu corri lá, passei o dia todo fazendo risoto e tal. Quando eu coloquei na mesa, ela falou: não como arroz. Ai, meu Deus. E aí? Aí você vai se virar em outra coisa lá na hora, né? Mas isso para mim gerou assim pensar, eu gosto de risoto, né? É a minha comida favorita, não é a do outro. Então você precisa falar. Por isso que eu trouxe aqui, ó. Ah, adoro, adoro, adoro. Por quê? Porque cada um tem uma linguagem diferente. Exatamente. E aí você fala, tá vendo o que, que tem a ver linguagem de amor com empresa? Cara, você tem uma empresa cheia de pessoas. Não é verdade, Vanessa? É isso. Esse livro é fantástico. Eu sou uma militante de que todo mundo tem que ler esse livro. Esse livro é perfeito. Assim, ele mudou a minha vida, os meus relacionamentos. Você não tem noção. Ó, deixa eu só falar do livro, gente, rapidinho. Ele é um livro, o autor dele é o Gary Chapman. E aí ele fala que todo mundo tem uma forma de dar amor e de receber um amor. E existem 5 formas de você demonstrar que você ama uma pessoa e de você também gostar de receber esse amor, que é através de atos de serviço, toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade e qual é a outra, Fabi? Ato físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação Presentes. e presentes. Qual que é a sua, Fabi? Eu tô mesmo meio que entre palavras e serviço. Sabe, É, assim, meio que fica quase igual, exato. assim. E hoje, hoje uma amiga minha, é o aniversário da Uhum. minha mãe, a gente se juntou para almoçar, ela falou assim, nossa, eu ri tanto que um amigo meu estava muito chateado, porque ele detesta lavar a louça, mas ele lavava a louça todos os dias e a mulher nunca prestou atenção. E eles estavam em crise. Olha que coisa pequena e grande ao mesmo tempo. Meu Mas Deus. a linguagem da mulher não é serviço. A dele é, a dela não. Ela não vai prestar atenção. É E isso.
faz parte da comunicação, né, Vanessa? Exatamente. Lá no trabalho, por exemplo, eu vou lá do meu trabalho, presencial que eu trabalho. Eu fiquei, assim que eu cheguei, eu fiquei observando as pessoas. E eu sou muito observadora. Eu percebo tudo, o gesto, a forma como a pessoa se veste. Tudo, tudo. Eu fico o tempo todo analisando as pessoas. Aí eu observei cada um. Eu falei, eu acho que esse fulano é ato de serviço e tal. E aí eu fui falando a linguagem de cada um. Então, assim, lá no trabalho todo mundo gosta de mim. Porque é isso, é ter flexibilidade, é saber como tratar as pessoas. Às vezes tem pessoas que gostam que você fale com um tom de voz mais baixo. Tem pessoas que já são mais agitadas, você não precisa falar demais, você fala um pouco e o objetivo, ela já entendeu para onde já pegou. Tem pessoas que você precisa explicar mais, que tem pessoas com mais dificuldade cognitiva, então você precisa explicar melhor. Tem pessoas que você tem que falar com ela 10 vezes, e aí as 10 vezes não vão ser suficientes, você tem que falar mais 10. Então é isso, é ser flexível. E se comunicar é você não ter preguiça de falar, é você saber ser flexível, é você abrir mais a boca para você conseguir ter uma dicção melhor e facilitar o entendimento. Então, exige que você esteja ali o tempo todo consciente dos seus movimentos de fala, de organizar as ideias, de gesticular, de estar presente ali, não falar de uma forma automática. Porque se você quer falar bem, se você quer ter bons relacionamentos, você precisa estar presente na sua comunicação. Porque a nossa fala, ela realmente é automática. Mas se a gente não tomar a consciência e falar, cara, eu quero falar melhor, eu preciso, o que que eu preciso melhorar? Às vezes é a minha dicção, às vezes não é, às vezes é a forma como eu gesticulo, ou às vezes é a forma como eu, é, a minha entonação mesmo, a forma como eu vario as palavras, dou ênfase em algumas palavras que eu preciso melhorar. Então, eu preciso ter consciência. Se você não sair desse automático, você nunca vai melhorar a sua fala. E olhar para o outro, né? Assim, a Vanessa também com certeza, analista. Eu nunca fiz a perfil comportamental da Vanessa, mas eu tenho praticamente certeza que ela é analista. E aí, o que acontece? O analista, ele é mais racional, né? Não é que a gente não é emotivo, não. Sou super emotiva, eu choro demais. Mas a gente tem uma visão de mundo muito racional, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo e agora, quer dizer, aconteceu comigo há muito tempo atrás, gente. Antes de eu estudar desenvolvimento humano, antes de eu estudar perfil comportamental, olha só o que eu fiz e eu não sabia que eu era assim. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu tô com câncer da tireoide. E eu, sem pensar, é o que a Vanessa falou, no automático. Falei para ela assim, não, mas não mata não. Como assim? E a delicadeza, e o rapport, e você se colocar no lugar do outro. Né? Mas na mesma hora eu tentei ali remediar, mas eu pensei, porque é assim que que a minha psique funciona. Ela é muito racional. Ah, esse câncer mata, esse aqui mata pouco, esse... Não. É a maneira... Mas isso não era a maneira dela, ela estava em sofrimento, ela estava assustada e com medo. Então, a partir desse momento, desse dia que eu me toquei, falei, não, eu preciso mudar a minha forma de tratar. Porque se um analista trata desse jeito um planejador, você perdeu aquela pessoa. Porque ela se magoou num nível tão hard, assim, tão... que talvez você nunca mais consiga ter acesso a essa pessoa de novo. Então, essa questão de você tentar buscar a forma que a outra pessoa te compreenda. E talvez, sim, a linguagem dela, né? Qual é a linguagem dela nesse momento? É toque, dá um abraço. Sim. Né? Ela está precisando de um abraço ali. E às vezes, quando você tem esse perfil muito racional, e nas empresas acontece demais, né? Às vezes a pessoa está ali do seu lado, é um funcionário seu, ou é um colega seu de trabalho, e você nunca percebeu que ele está em sofrimento em determinada área da vida, e você nunca deu atenção para ele. Exatamente. Então é bom você parar e tentar entender o outro a partir do olhar do outro. E a gente pode agora até falar de escutativa, né? Porque muitas vezes as pessoas têm esse desejo de aprender oratória, de aprender a falar bem, de aprender a se comunicar, mas o primeiro passo para você ser um bom orador é você saber escutar. E a gente acha que sabe escutar e, na verdade, não sabe. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a estudar mais a fundo a questão da oratória, da comunicação, eu achava que eu sabia escutar. Até o momento que eu tive que fazer o exercício. Será que eu estou escutando mesmo as pessoas? Ou será que eu só estou ouvindo
e pensando na minha resposta, porque é o que acontece. E bons oradores, certamente, eles são bons escutadores. Então, você parar para pensar, para dar uma resposta, ou às vezes a pessoa te fala uma coisa, você se magoa e você já quer rebater na hora, esperar contar até 10 é uma ótima estratégia para que você não fale alguma coisa e aí você cometa gafes ou até ruídos na comunicação e quebre vínculos. Quando a gente fala de empresas, de relacionamento interpessoais, isso é muito importante. E é escutar, escutar mesmo o que aquela pessoa quer dizer. É você observar os sinais não verbais que aquela pessoa fala. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, só que no fundo do nosso coração a gente quer dizer outra. Só que se você for uma pessoa muito atenta, você consegue perceber essas nuances. Na verdade, ele está me dizendo isso, mas ele não quer me falar isso. Eu sei que ele quer me falar outra coisa. Então, você saber escutar, você consegue ter essa habilidade de perceber esses sinais que são muito sutis, mas que você pega fácil. E aí, tá, Vanessa, como que eu faço então para aprender a escutar? E é realmente aprender a escutar. Primeiro, você tem que trazer para a consciência. Agora eu vou fazer, eu vou me empenhar, eu vou me dedicar a escutar as pessoas. Quando alguém falar comigo, eu vou só escutar ela. Eu não vou ficar pensando nos meus pensamentos e não vou deixar essas distrações, que geralmente os nossos pensamentos vão vindo, você vai pensando na resposta que vai dar a seguir, e aí te atrapalha a escutar de verdade o outro. Então, enquanto o outro estiver falando, eu sempre dou essa dica. Escute, só escute. Aí depois você para um pouco e aí você vai pensar na sua resposta. E isso acaba com muitos conflitos, porque muitas vezes na hora que a gente está debatendo em uma discussão, a gente está só pensando na resposta, pensando em dar uma melhor argumentação, pensando em mostrar nossa, que a minha ideia é melhor que a sua. E aí você nunca vai chegar no consenso. Então, a escutativa traz isso. É verdade. No coaching, a gente trabalha muito não julgar, né? O suspender. O não Isso. julgar é impossível. Não, É não dá. impossível você não julgar de alguma forma, positiva ou negativa. Só que você suspende naquele momento, sabe? Isso tem que ser cognitivo, tem que ser racional. Eu realmente não quero julgar essa pessoa agora, né? Eu vou ouvir. E é um treinamento, gente. É um Eu, treinamento. analista, você tende a pegar as coisas com muita facilidade. Então, as pessoas muito prolixas, às vezes, têm uma tendência a deixar a gente um pouco mais irritado ou então mais relapso. Porque Sim, na primeira frase eu já entendi o que ela queria dizer. E ela ainda vai falar mais umas 10 frases. Só que ela tem a necessidade de falar, tá na vez dela de falar. É como se fosse a vez de cada um. E tem que ser exatamente. treinado. Se você não treinar, você não vai, você não escuta a pessoa até o final. Você vai sempre interromper. E quando você interrompe, às vezes você interrompe inclusive o raciocínio da outra pessoa. Se for uma pessoa que tem uma tendência de raciocínio mais lenta, talvez ela nem consiga mais voltar naquilo que ela estava querendo dizer. E Exatamente. existe isso também, não existe, Vanessa? A Existe. velocidade de raciocínio de cada pessoa? Existe. E isso de não interromper é muito importante porque quando você interrompe uma pessoa, o que você está dizendo inconscientemente para ela? Que você está falando, olha, Fabi, o que você está falando não é importante, então deixa eu te interromper já, tá? E para você ter uma escuta ativa, você precisa exercitar muito a sua humildade. A humildade de entender, Voltou, voltou. voltou? A Uhum. humildade de você ter essa consciência de que todo mundo tem algo para nos ensinar. Então, se você tem essa mentalidade de sempre querer aprender com o outro, de que, por mais que às vezes tem pessoas também, né, pelo amor de Deus, tem pessoas que não tem nada para te ensinar. Então, ela vai te ensinar sobre o que não fazer, tá? Uhum. Então, tem que ter essa mentalidade, essa humildade de reconhecer que cada pessoa que você conversa vai poder te ensinar algo, mesmo que não seja nada relevante. E assim, aquele momento que não vai fazer diferença para você, mas vai fazer diferença para o outro, muita diferença para o outro. Quantas vezes, assim, isso acontecia muito comigo, às vezes, quando eu tava num coletivo, num ônibus, acontecia muito Uhum, isso comigo e eu ficava, gente, como assim? Porque eu tenho uma expressão mais séria, assim, né? Geralmente, se eu tô uhum, sozinha, eu vou ler, eu tenho uma expressão mais séria. Mas sentava sempre alguém do meu lado e contava uma coisa íntima. Alguém que eu nunca vi. A uhum. necessidade que aquela pessoa tinha de expressar alguma coisa. Eu tinha como aconselhar, falar alguma coisa? Claro que não, eu nem conheço aquela pessoa. Mas ela tinha aquela necessidade de verbalizar aquilo.
e me cabia só ouvir. Gente, a psicanálise é isso, é você se curar através da sua própria fala. Exatamente. E Né? aí, como que você mostra para o outro que você é uma pessoa que está ouvindo ele atentamente? Você não precisa falar nada, a pessoa só quer falar, então deixa ela falar. E aí você mostra isso através da sua linguagem não verbal. Então, a Fabi tá falando o tempo todo e eu tô aqui fazendo gestos afirmativos com a cabeça. Às vezes eu falo, sim, pois é verdade. Então, mostra para a pessoa que você está ali atentamente para ela. Vire o seu corpo em direção à pessoa, que muitas vezes a gente está conversando, aí tá virado para lá, ou tá com os braços cruzados. Então, faz parte de você ser um orador, já vou repetir isso, você saber escutar. E como que você mostra que você é um bom escutador, né? Vamos falar assim, através dos seus gestos não verbais. Então, balança a cabeça, às vezes fala alguma coisa. Mostra para a pessoa que você está ali. Você se importa, né, Vanessa, de É alguma isso. forma. Porque um dos direitos essenciais do ser humano é ser ouvido. É essencial. E isso eu digo do ser humano. Não é do seu colaborador só, do seu filho, do seu marido, do ser humano. A gente precisa ser ouvido, a gente tem essa necessidade. Só que tem uma diferença entre ser ouvido e se sentir ouvido. É, Imagina só se eu estou aqui nessa live com a Vanessa e ela está o tempo todo ali olhando, né, as anotações dela, olha para o lado, aí na volta ela, hã? Quer dizer, ela uhum, não estava prestando atenção. Então, eu, naquele momento, pode não ser no nível da consciência, pode ser assim, lá em cima, mas você se sentiu ofendido de alguma forma. com Quantas vezes certeza. isso aconteceu comigo? Quando eu trabalhava numa empresa, aí eu batia na porta para entrar, aí a pessoa tá com o celular na mão, tá, entra aí, pode falar. Uhum, E eu não tinha opção, né? Eu, como funcionária, acabava falando, verbalizando o que tinha que verbalizar. Às vezes a pessoa dava a resposta, às vezes não sabia se ela entendeu, se não entendeu. Como é que eu me saía dali? Eu saía frustrada, sim, porque eu não fui ouvida. Eu entrei com uma mensagem pronta para passar e não me senti ouvida. E aí, isso, com o passar do tempo, vai frustrando a um ponto tão alto que você não consegue mais ficar na empresa. exatamente. E Porque é aí uma você falou necessidade de... básica, né? Como se fosse É, fisiológica. A gente tem as nossas sim. necessidades fisiológicas, a gente também tem as nossas necessidades emocionais. E uma delas Uhum, é ser ouvido. exatamente. E muitas pessoas, sabe, tem essa queixa. Ai, Vanessa, eu falo, falo, falo e as pessoas não me ouvem. Eu falo uma coisa, mas parece que entra no ouvido e sai por outro. E aí, você precisa falar de um jeito que as pessoas queiram te ouvir, tá? Eu separei algumas dicas aqui, que é o seguinte. Como que você vai falar de uma forma que as pessoas se interessem pelo que você fala? Primeiro, para você ser uma pessoa interessante, você tem que ser interessado, né? Essa frase que todo mundo repete. E como ser, então, essa pessoa? Toda vez que você falar, o primeiro passo é você entender qual é o objetivo da sua fala. Gente, toda fala tem um objetivo. Você vai pedir um aumento para o seu chefe, eu vou pedir um aumento para o meu chefe. Esse é o objetivo da minha fala. Às vezes você vai persuadir alguém a fazer alguma coisa que você quer, ou você vai só reclamar mesmo. Mas toda fala, ela tem um objetivo. Então, você tem claro o objetivo na sua mente, agora você vai falar. Próximo passo qual que é? É você entender quem é o seu público, né? Quando a gente fala de oratória, a gente fala muito sobre isso. Quem é a pessoa que, para quem eu estou falando? Como ela gosta que eu fale para ela? Ela gosta que eu fale mais alto, mais baixo? É uma criança? É um idoso? É uma plateia grande? É só uma pessoa? A gente está online, a gente está presencial? Então, quem é aquela pessoa? Até para que você consiga ser flexível, que a gente até falou aqui, né, Fabi? De você ser flexível. Qual vocabulário você vai usar com aquela pessoa? Você vai gesticular muito? Você não vai gesticular? Você vai usar gírias? Você vai ser mais formal ou não? Então, você precisa saber quem é a pessoa para quem você está falando. Até para saber o que a pessoa gosta, para você puxar um papo, às vezes é o primeiro encontro. Então, é preciso que você saiba quem é o seu público. Depois, você precisa ser objetivo, ter objetividade na sua fala. Que às vezes a pessoa é prolixa demais, aí fala, ah, mas ninguém me ouve. Mas a pessoa fala, 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 fala e nunca chega no ponto que quer. E daí é preciso que você tenha cuidado com relação a isso. E aí eu já dou uma orientação mais técnica, que é o seguinte. A objetividade, ela está muito relacionada com a duração das vogais, quando a gente fala. Então, se eu falo assim para o meu funcionário, fulano, eu mando áudio, né? Fulano, olha, você pode me entregar o relatório assim para segunda-feira? Aí você fala desse jeito o tempo todo, então você prolonga demais. Então, como que você falaria para ser mais objetivo? Fulano, você pode me entregar o relatório segunda-feira?
pronto. Não precisa ficar prolongando demais, pelo amor de Deus. Não, tá? Vai, objetivo. A pessoa certamente vai te ouvir com mais atenção. E você tem que saber também contar boas histórias. É muito legal sentar para conversar com alguém que sabe contar boas histórias, dar bons exemplos. A Fabi é ótima nisso, né? Por isso que eu falei, Fabi, você é ótima nas lives, porque você traz muitos exemplos, você conta boas histórias. Então, ouvir uma pessoa dessa é muito, muito legal. Deixa eu ver o que eu anotei mais sobre isso. E não adianta você conversar e você ter o mesmo tom de voz. E você quiser que a pessoa preste atenção em você do início ao fim. Então, aquela pessoa que te liga, oi, tudo bem? Como é que você tá? Não, é chato, sabe? Conversar com uma pessoa que tem o mesmo tom de voz, monótono, do início ao fim. Então, Sim. procura variar a sua voz. Fala mais grave, às vezes, ou fala mais agudo, dependendo da intenção que você quer passar. Se você tá mais feliz, você vai falar mais agudo e tal. Se for um papo mais sério, você vai falar mais grave, mais baixo, com a velocidade de fala mais diminuída. Então, aprenda a variar. E um último ponto com relação a essa variação da melodia da nossa fala, né? Eu falo como deixar a fala mais colorida e mais interessante, é você saber quais palavras você vai destacar na sua frase. Então, até falando de autoridade mesmo para falar, uma pessoa que sabe falar com autoridade, de forma que as pessoas queiram ouvir, ela sabe destacar bem na frase quais palavras ela quer que a pessoa preste mais atenção. Então, a fala dela é linear e, em alguns momentos, algumas palavras ela vai destacar para falar: ó, fulano, presta atenção nessa parte aqui do meu discurso, porque essa parte é a mais importante. Então, é assim que eu oriento os meus alunos a falarem de uma forma que as pessoas queiram ouvir. E ela orienta mesmo, gente. Eu fiz a mentoria com ela e ela ensina isso. Porque, falar, eu sei falar, sério. Você já se viu na frente de 5.000 pessoas? Elas te compreenderam? Porque, assim, existe o que eu estou dizendo e existe o que vocês estão compreendendo. Né? Isso que a gente está falando desde o princípio, né, Vanessa? Então, Exato. o que que acontece? A gente precisa treinar. E muitas vezes eu treino aqui. A Vanessa fala exatamente isso, Fabi. Você quer falar na live? Grava um vídeo seu e assiste. Volta lá, vê, né, se está de acordo com aquilo que você quer fazer. Ah, Fabiana, mas eu não quero gravar vídeo, eu não quero. Mas presta atenção na maneira com que você fala com as pessoas dentro da sua organização. Por ser uma pessoa muito racional, eu trabalhei na mesma empresa por 12 anos. E os 2 últimos anos eu já estudava o comportamento humano. Então, muitas vezes eu me arrependi de comportamentos anteriores. Porque por falta de compreensão mesmo, por falta de ter estudado sobre... eu trabalhava com pessoas, mas eu achava que trabalhava com papéis. Eu achava que ali eram papéis. Quem trazia aqueles papéis, quem gerava aqueles papéis eram as pessoas. E eu não tinha essa noção. E muitas pessoas, muitos administradores, meus amigos, meus colegas, não têm essa noção de que aquela pessoa na sua frente é um ser humano, precisa de atenção, precisa ser tratado conforme ele consegue absorver as coisas. E aí, o que acontece nas empresas? Comunicação ruim. Aí a pessoa já vai começando a ficar desmotivada. Não, agora eu preciso entrar só um pouquinho assim no relacionamento, sabe, Vanessa? Porque a comunicação dentro de um relacionamento, gente, como é que você vai se relacionar com o outro se vocês não conversam? Imagina só, o seu marido, o seu filho, vocês estão aí ouvindo. Qual é a cor preferida dele? Qual é a comida que ele gosta? E pasmem, tem pessoas que não sabem. Sabe? Assim, tem várias pessoas que não sabem lidar com a outra pessoa. Por que que na pandemia teve tanto divórcio? As pessoas não sabem conviver. É isso. Isso é muito triste, gente. É triste. Isso quando você estuda o relacionamento humano, o desenvolvimento do humano mesmo, assim, o gerenciamento das emoções, isso é muito triste. Você vê um casal que às vezes está casado há anos e que se divorcia porque passou um tempo maior junto. É sem compreensão, assim. Então, sabe, compra um livro,
Vocês viram a Vanessa falando que na gravidez inteira ela estudou sobre bebês e agora ela está estudando sobre educação? Se você faz 5, 6 anos, 10 anos de faculdade para aprender sua profissão, por que você não pode estudar sobre o seu relacionamento? É isso. Concorda, Vanessa? Com certeza. É assim, eu fico indignada. Mas, Fabi, olha só, eu até entendo, porque assim, se comunicar, falar de uma forma que o outro queira ouvir, tentar se fazer entendido, dá muito trabalho. Dá muito trabalho você colocar força na sua voz, você destacar as palavras que você quer para poder passar a intenção que você deseja. Dá muito trabalho. Mas se você, a partir de hoje, ter a comunicação como um serviço, eu estou me comunicando, eu estou procurando melhorar a minha comunicação para que eu consiga servir o outro melhor, é um ponto de partida, sabe? Então, assim, nos relacionamentos, ah, mas eu não sei qual que é a cor preferida dele, o que que ele gosta de comer. Pergunta pra ele. Pergunta. Ele não vai. Ah, porque ele não fala nada. Então pergunta, minha filha. Pergunta o que que ele gosta. Se tá Observa, bom, né? se tá ruim. O que que você pode fazer pra melhorar? Eu sempre pergunto aqui em casa, amor, o que que eu posso fazer pra melhorar, pra ser uma esposa melhor? Tá bom, tá ruim? O que que você acha? A gente sempre conversa e eu sempre pergunto. Porque às vezes a pessoa realmente não vai falar, porque, sei lá, tá com preguiça, não quer se desgastar também, né? Não quer criar conflitos. Mas então fala, pergunta você, seja você o protagonista, né, do seu relacionamento, da sua comunicação. Porque a gente fica esperando muito também do outro, né? Ai, mas. E tem gente que fala assim, Fabi, ah, mas eu falo de uma forma e se ele não entendeu o que eu falo, então é problema dele. Não, minha filha, o problema é seu. Se você não sabe se fazer entendida, o problema é seu. É você que tem que melhorar a sua dicção, é você que tem que melhorar a forma como você fala, a sua entonação, é você que tem que melhorar. Porque a gente controla o que a gente fala, a forma como a gente fala, e não o outro. Então, assim, a gente tem que tomar o protagonismo também da comunicação da nossa vida pra gente. E entrando então naquele tema, né, de inteligência emocional, eu quero contar uma história para você. Uhum. Eu falei para Vanessa hoje mais cedo que eu ia contar uma história Adoro. que me ensinou muito. E foi assim, ao vivo. Ao vivo. Esse final de semana eu estava numa imersão como staff, como anjo, né? Lá no Uhum. IBC a gente chama de anjo. E assim, estava lá naquela imersão trabalhando, para as pessoas entenderem, né? E aí você chega sempre muito cedo, né? O primeiro a chegar, o último a sair. E a pessoa, e os staffs estavam ali junto com o professor, arrumando a sala ainda para o pessoal entrar. Isso por volta de umas 8 horas da manhã. O pessoal chegou, os alunos ainda não tinham entrado na sala, o telefone do professor tocou. E aí ele saiu da sala, pediu licença, saiu e só voltou na hora de colocar o pessoal dentro da sala de novo e deu andamento ali. A gente notou, né, eu e a staff, que ele estava, como é que eu vou dizer? Porque a gente já tem uma convivência com ele, a gente viu que ele estava um pouco emocionado, emotivo, mas o treinamento estava incrível. Uhum. Então, assim, né? Deve ter acontecido alguma coisa, mas, né? Cada um no seu espaço, né? Porque isso Sim, também faz parte da comunicação. Você sim. dá o espaço para o outro. Nem todo momento a pessoa precisa se expressar. Às vezes ela precisa ficar sozinha. Então, a gente deu espaço para ele, ele deu o treinamento, foi maravilhoso, incrível. Na hora do almoço, do treinamento, ele dispensou os alunos para ir almoçar e ficou só a equipe. E na hora da equipe, ele contou que naquela ligação ele recebeu a notícia que a mãe dele tinha falecido. Nossa. Ele trabalha, estava dando aquele treinamento em Brasília, mas mora em outra cidade. Não tem, era um treinamento de 2 dias. Nossa. Por muito menos, outra pessoa já teria ido embora. Como ele não tinha começado o treinamento, talvez até as pessoas que estavam ali podiam aceitar, né? Falar assim, não, olha, realmente, né? Tudo bem. Mas ele falou, não, eu vou dar o treinamento. E aí acabou o horário de almoço, o pessoal voltou, ele deu o treinamento, Vanessa, até o fim Meu Deus. daquele dia, né? E esse fim foi por volta das 10h30 da noite. Ele recebeu a notícia às 8 da manhã. E a mãe dele não estava internada, não estava doente, ela Nossa. faleceu. Inesperado. E eu vi o quanto que a nossa profissão é importante. E eu achei lindo
sabe, Vanessa? Por isso que eu quis trazer ela aqui. Eu não estou me fazendo nem me promovendo na história dele, mas o que eu estou tentando dizer para vocês, eu me emociono de falar, porque é incrível o quanto que você ter o controle emocional é incrível. É você ser... Ele estava emocionado, ele estava triste, talvez estava com medo, talvez... Imagina a quantidade de sentimentos que estavam ali reverberando dentro daquele professor. E ele não deixou transpassar para os alunos. Os alunos conseguiam debater com ele, conversar, absorver toda aquela aula. E na hora do almoço, antes da gente começar o treinamento, ele já tinha recebido a notícia, mas ele reuniu a equipe e falou, vamos dar o nosso melhor. Nossa. E no final ele falou assim, eu não fui embora porque isso daqui não é trabalho, é a minha missão. Olha Eu me só. emociono porque eu falei, é muito lindo isso, sabe? Assim, para mim também é missão. É como você levar a fonoaudiologia para dentro de casa e tratar o seu filho assim como você ensina as outras pessoas, as outras mães. Mas o controle emocional, gente, é você não perder para o seu emocional. É isso. A gestão é sua, não do seu emocional. Ah, mas eu tô com raiva. Tá, mas quem controla? É você ou a raiva? Ah, mas eu tô muito triste. Eu imagino que o meu professor estava muito triste. Sim. E dava para ver que ele estava triste. Depois que ele falou, né? A gente sentia ali aquela emoção. E o lindo também foi que um dos alunos levantou e falou assim, eu sou muito grato a você por você ter ficado. Porque o aluno também precisava daquele dia, sabe? Sim. Então, quando você tem controle das suas emoções, eu trabalhei em locais que as pessoas perdiam completamente a estribeira, perdiam completamente a gestão emocional por causa de coisas assim. E quando eu vi o meu professor, eu falei para ele, eu falei, olha, eu nunca aprendi tanto com você. Hoje você me ensinou o quanto que a nossa profissão é importante. E ele falou assim para mim, eu realmente faço gestão das minhas emoções e eu preciso viver o que eu aprendo. Exato. Então, é você usar a sua profissão, aquilo que você faz, como fonte de cura para você também. Uhum. E eu trago aqui hoje nessa live que na sua empresa são pessoas. Se você é um gestor, se você é um empresário, se você é um CEO, são pessoas que estão na sua frente, que têm emoções, que têm problemas, que têm histórias. E muitas das vezes você ofende essa pessoa dentro da história dela. É. Porque quando você chama alguém, por exemplo, de burro, você não sabe o que ele já sofreu na escola. Quando você chama alguém de incompetente, você não sabe que ele pode ter sido abandonado por um pai. E aí eu acredito que é você fazer gestão até das palavras que você usa dentro da organização para poder dar um feedback. A gente vai entrar, né, Vanessa, no Sim. feedback. Para ter gestão da sua emoção. Não faça por fazer, não fale por falar. Use o exemplo do meu professor e use a sua profissão como fonte de cura para você e para os outros. Exatamente. A inteligência emocional é, assim, um dos maiores ganhos, sabe, que eu tive depois que a gente fez o meu processo de coach, né? Então, uma maturidade que você ganha, assim, que você fala, gente, é importantíssimo. E uma vez que você aprende a controlar suas emoções, acabou. Nada mais te abala. E a gente tem, até na Bíblia, né, fala que Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer boas escolhas. E escolhas ruins também, depende da pessoa, mas a gente escolher não deixar as emoções nos dominar. E que a gente também, ele fala que a gente precisa ter domínio próprio, né? Tá escrito na Uhum. Bíblia. E ter domínio próprio justamente é isso. Eu aprendi umas coisas assim que eu sou extremamente grata por ter aprendido a ter o controle das minhas emoções. E é isso. Para a vida profissional é importantíssimo que você tenha o controle das suas emoções. Porque se você deixa as emoções te dominar, você deixa qualquer pessoa te dominar. Então a pessoa dá um chilique ali e você fala, ai, meu Deus, essa pessoa de novo, isso aqui tá. Não. Você domina primeiro a si, e aí qualquer pessoa pode gritar, espernear, você vai estar ali plena, com a sua comunicação assertiva, sabendo falar com a pessoa, não alterando o tom de voz, falando com ela na mesma calmaria e dominando a situação. Acho que a Até gente.
Até porque se te incomodou que a fala do outro, não tem a ver com o que o outro disse, tem a ver com o que você sentiu. Exato. Ó, eu até dei esse exemplo de manhã. Eu sempre fui uma criança gordinha e até hoje vivo naquela, né, com a balança. Hoje em dia eu me aceito muito mais e a inteligência emocional também faz isso com a gente. Você se gosta, você se aceita, você olha para sua imagem e fala, tá tudo bem. Mas sempre tive. Então, se você chegar para mim aqui e me ofender assim, nossa, sou magrela, eu falar, oh, um beijinho no ombro para você. Magrela, nunca fui magrela, não me ofende. Sim. Mas talvez, se você chegar aqui para mim assim, ah, sua gorda, poxa, se eu sempre tive problemas com isso, isso vai me ofender. E não é porque você disse, é porque eu tenho uma ferida a respeito disso. Então, pensem bem aí, ó, dever de casa para todo mundo que está aí ouvindo. Lembra aquela pessoa que te ofendeu pra caramba, que você ficou extremamente chateado? Volta naquele assunto só para você entender que você não está chateado com a pessoa. Depois, se quiser, você me manda um direct aí que a gente conversa. Mas você não está. Não foi sobre a pessoa, foi sobre você. Sempre, ó, sempre é sobre você. Exatamente. Vamos lá, Vanessa. Vamos lá, acho que a gente pode finalizar com isso de dar e receber críticas, né? Que é assim, quando a gente fala em dar e receber críticas, vão ter três pessoas, né, numa discussão. A primeira pessoa é aquela que ela tem que falar a opinião dela, tem que mostrar que ela tá certa a todo custo, então ela quebra o pau e fala mesmo. E aí, no outro extremo, tem aquela pessoa que fala, ai, não quero me desgastar, sabe? Deixa quieto, não quero criar conflito. Aquela pessoa passiva que fica ali, não quer falar. Mas ela fica se remoendo por dentro, porque ela tem vontade de falar, mas ela não sabe como falar, não sabe usar a comunicação. E nesse meio termo tem aquela pessoa que ela sabe colocar as opiniões dela, ela sabe debater, só que com muito respeito e com muita assertividade. E aí não é preciso ser muito inteligente para saber que a gente quer ser essa pessoa do meio, que sabe dar e receber críticas. Né? Então eu tenho algumas orientações para dar para vocês aqui, a Fabi com certeza vai complementar, sobre como fazer isso na prática, né? Como usar a sua comunicação para dar e receber críticas. A primeira coisa é você não levar para o pessoal. Porque a gente precisa saber separar o que a pessoa está falando da gente e o que ela está emitindo uma opinião sobre um fato. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que eu esteja aqui em casa e aí hoje não deu para arrumar nada, a casa está uma bagunça, aí meu marido chega à noite e chega e fala, meu Deus, essa casa tá uma bagunça. Aí o que eu penso, eu que não tenho nenhuma inteligência emocional, uma pessoa que leva tudo pro pessoal. Ele está me chamando de bagunceira. Ele está falando que eu não faço nada o dia inteiro, mas ele não viu que eu cuidei do meu filho, que eu fiz isso, fiz aquilo. Tá? Então você já levou pro pessoal. Você não soube separar que ele estava falando da situação, do fato da casa e não de você. Então muitas vezes a gente não consegue separar. E o primeiro passo para você receber uma crítica é você saber separar as coisas. E dar uma crítica também, né? Você falar, fulano, olha só, tal dia, esse fato que aconteceu, eu não gostei. E é diferente de você falar, fulano, você é um preguiçoso. De você falar, fulano, tal dia, tais dias você chegou, você não fez o que eu pedi. Né? Então, é diferente de você chamar a pessoa de preguiçoso. O outro passo é você falar para a pessoa, é o que eu gosto sempre de dar essa dica. Ao invés de você usar a palavra mais, não usa a palavra mais. Porque fala assim, ah, fulano, pois é, né? A pessoa deu uma opinião, você não concordou, aí você fala, fulano, então, eu até te entendo, mas a minha opinião é essa, essa, essa. Não, fulano, eu até te entendo. E a minha opinião é essa. Fulano, eu entendo a sua realidade. E eu quero agora mostrar para você que a minha de realidade é diferente. Então, assim, tiro mais da sua comunicação, coloca o E, que fica tudo muito mais fácil e mais fácil da pessoa receber aquilo sem ser uma forma que você está afrontando ela. Então, eu deixo aí essas orientações para vocês. E o mais, ele tem um porém ainda, né? Tem estudos que comprovam que o mas, sabe? Mas ele deixa com uma conotação negativa tudo que foi dito antes. Então, imagina se você chega para o seu colaborador e fala assim, nossa, você é muito importante para a nossa empresa, mas... Então, você está dizendo, você não é importante para a nossa empresa. Você tentou dizer que ele era importante, mas errou em alguma coisa. Mas você está dizendo para ele que ele não é uma pessoa importante.
Eu vou dar aqui algumas dicas de feedback, porque o feedback ele é muito complicado. Na verdade, no meu curso, a gente tem um dia de feedback, para você ter ideia. Por quê? Cada perfil comportamental vai necessitar de um feedback de forma diferente. Então, ou seja, a gente tem que conversar com o outro a partir do outro, né? Foi o que a gente conversou aqui desde o princípio. Então, o que acontece? O feedback, ele tem que, se ele é negativo, sempre, gente, sempre no privado. Se você vai ali falar pro seu marido, poxa, você veio com essa roupa de novo, você... Privado. Nunca na frente de ninguém. Elogio, tanto pode ser privado, quanto pode ser, né, público. E quando ele é público, ele tem um peso muito maior. E nunca colocar o mais no elogio. Esquece o mais, né? Eu acredito que essas são as principais dicas que a gente pode trazer aqui como comunicação. Não uso mais no feedback, não dá feedback negativo na frente dos outros, porque isso queima o filme do colaborador, porque ele se sente ofendido, e queima o seu, como uma pessoa que não tem... Ah, me veio agora, esqueci. Vanessa, muito interessante isso, que eu estava estudando esses dias com o Marcos... esqueci agora o nome dele. Eu sou péssima de nome, gente. Eu estou trabalhando isso. Eu estou péssima de nomes, mas estou trabalhando isso. Muito bem. Marcos Marques. E ele dá uma aula só sobre feedback. E o que ele diz? Que tem alguns feedbacks que não vão trazer resultado nenhum. Nem para você, nem para a empresa, nem para ninguém. O único resultado que ele vai trazer é o seguinte, cara, eu tô pé da vida porque essa pessoa fez isso. Então eu vou lá só para descarregar a minha ira em cima dele. Eu acredito que todas as pessoas no universo já fizeram isso. Sim. Sem inteligência emocional, você vai fazer isso. Se não vai resolver nada, já chega já com a mudança que você necessita. Com a orientação que você precisa. Qual é, né? Qual é o problema que você vai... Qual é o problema que você vai resolver descarregando a sua raiva na outra pessoa? Você só vai deixar a outra pessoa com raiva também. Excelente. Raciocina um pouquinho antes de descarregar essa raiva. E assim, gente, pasme, eu já fui essa pessoa, já fui esse administrador que deixava lá a sua raiva. E, poxa, como eu me arrependo? E eu falo isso aqui humildemente, porque eu só aprendi isso agora. Infelizmente, a gente vai aprendendo com o meio. Lembra que o exemplo arrasta? Exato. E se você não tiver cuidado com o seu meio, inclusive na linguagem também, né, Vanessa? Se você não tiver cuidado com o seu meio, daqui a pouco você está fazendo exatamente aquilo que aquelas pessoas fazem que você não gosta, que você acha ruim. E aí você vai se espelhando nas coisas ruins dos outros. Então, se cerque de pessoas que você acredita que vão te trazer algum resultado positivo. Né? E se você não conseguir se cercar dessas pessoas, seja você a pessoa que vai fazer a diferença. Então, se todo mundo ao seu redor lá no trabalho fala errado, seja você a pessoa que vai falar certo. Ah, Vanessa, mas as pessoas vão me ver como metida, como arrogante. Não vão. Você vai manter a sua inteligência emocional e você vai falar certo. É igual falam pra mim, ah, Vanessa, por que eu vou me arrumar para ir pro meu trabalho, sendo que lá todo mundo não se arruma? Não importa. Você vai se arrumar para ir pro seu trabalho. Porque a gente se veste e as pessoas até nos tratam diferentes quando a gente se veste diferente. E a comunicação, ela trata também na forma de você se vestir. É igual eu chego lá no meu trabalho toda arrumada, porque eu trabalho com pessoas doentes e tal, e eu acredito muito que a beleza, ela cura. Então eu faço questão de ir bem arrumada para quando eu chegar na casa do paciente lá, tá lá quase morrendo, coitado, mas que ele veja em mim uma esperança de um dia, sabe? Um sorriso, um bom dia, uma palavra de consolo, que eu seja essa pessoa para ele. Então eu faço questão mesmo de estar sempre sorrindo, estar sempre bem vestida, bem maquiada, mesmo naquele calor lá do Novo Gama, mas eu tô sempre bem vestida porque eu entendo que a minha comunicação, na forma como eu me visto, é um serviço para o outro também. Então, seja você a pessoa que se comunica bem lá no seu meio, não deixa se influenciar pelas pessoas que falam errado, pelo vocabulário também, muitas vezes as pessoas xingam demais e não seja essa pessoa, não se contamina, seja você a diferença, sabe? E eu sempre falo muito assim, Fabi, que a gente tem que se vestir, a gente tem que se comportar como alguém que a gente quer ser no futuro. Eu falo sempre isso pro meu marido desde quando a gente casou. E eu falava pra ele, você tem que se vestir melhor, você tem que, né? Ele já
tem muita inteligência emocional, então faltava só a parte do se vestir. Né? E a mulher sempre veio para dar esse toquinho, né? Porque o homem não liga para isso. Eu falava para ele, amor, você é super inteligente, você tem inteligência emocional, você tem todo um perfil de ser gestor. Bora se vestir melhor, porque só falta isso. E foi exatamente o que aconteceu, Fabi. Num período de 1 ano, ele foi promovido 5 vezes. Eu falei, por que será que você foi promovido? Claro, ser inteligente tal, foi sua competência, foi, mas esse toquinho da vestimenta fez com que as pessoas te vissem de uma forma diferente. Ele fala, amor, quando eu chego lá de terno, as pessoas até me tratam diferente. Eu vejo respeito com o que elas falam comigo. E é isso, gente. A comunicação, ela tá em todos os aspectos da nossa vida, na nossa inteligência emocional, e em todos os aspectos. E a gente precisa se preocupar com isso. Tem sim. E é muito legal você falar sobre isso, Vanessa, porque eu estou estudando exatamente as cores para trazer aqui para as pessoas o que eu quero passar. E como a comunicação, 90% dela não é verbal, eu preciso me comunicar sim com a minha vestimenta, com o meu cabelo, com a minha aparência. Eu não sou aquela pessoa que gosta muito de maquiagem, mas eu sempre tento tirar a olheira para deixar a pessoa com aquela sensação de... Como é que eu vou dizer? Com aquela sensação de bem-estar ao te olhar. Porque as pessoas gostam de olhar para o que é limpo, para o que é bonito, né? Ah, mas, Fabiana, eu não me sinto bonita. Deixa eu te contar. A gente pode conversar sobre isso no direct. A gente pode fazer aqui um processo de coaching, porque isso muda. Você é você. E eu não sei qual é a sua crença, né? Para quem está aí ouvindo a gente. Mas a minha é que Deus, ele não fez nada errado. Exatamente. Se ele consegue fazer uma libélula, uma formiga desse tamanho perfeita, ele fez você perfeito do jeitinho que você é. Você só precisa se olhar e se aceitar. Olhar para você, olhar para dentro. Porque muitas vezes você está se achando feio porque você está se comparando com alguém. Como é que a gente vai parametrar, né? Às vezes você está comparando com alguém que não tem nada a ver com você. Então, começa a se aceitar, começa a se olhar. E se você precisa de alguma ajuda para ser melhor, busque ajuda. Busque conhecimento, busque cursos. Eu precisava estar aqui conversando com vocês, eu precisava exercer essa carreira que tomou conta de mim. Mas eu busquei a Vanessa, porque eu falei, Vanessa, eu não sei falar. Você me ensina? Ela falou, ensina. Quando eu não sei, eu vou atrás de um livro, eu vou atrás de um curso. Se profissionalize naquilo que você quer ser melhor. A Vanessa falou, eu quero ser uma mãe muito boa. Cara, ela estuda muito sobre isso. Eu acho isso fantástico. Ah, mas eu não gosto de estudar. Então aprenda a gostar. Né? E na sua empresa, se a sua empresa está tendo muitas discussões, se você está tendo muito turnover dentro da sua empresa, se as pessoas não se conseguem se compreender, se você está vendo aquela ruptura, se o clima organizacional está ruim, você precisa de ajuda. Você precisa olhar para a sua empresa como você olha para uma pessoa e cuidar da comunicação dela. Que a comunicação é o primeiro ponto que rompe. Até para uma guerra, né, Vanessa? Às vezes, toda guerra começou com uma conversa ali. Sim. Né? Toda guerra começou ali com um ponto que o outro tinha, que o outro queria, acontecer uma guerra. Então, dentro da sua empresa não é diferente. Tem algum fiozinho descascado que você precisa olhar. Exatamente. E se você precisa olhar para você, a minha dica é, entra sim no Instagram da Vanessa, conversa com ela no direct. A Vanessa tem curso, a Vanessa tem mentoria para te ensinar a falar mesmo, a ouvir. O que aconteceu comigo, Vanessa? Só para te deixar aqui o exemplo, né? Lembra quando eu cheguei em você e falei assim, Vanessa, eu não sei se as pessoas estão me ouvindo, eu não me sinto ouvida. E você trabalhou muitas vezes em mim e eu fui trabalhando no meu emocional. Até que eu entendi que não era a minha fala que estava ruim. Eram as pessoas que não tinham treinamento para me ouvir. Elas não paravam para ouvir. E aquele sentimento ruim, que a gente conversava muito sobre isso, sempre acaba sendo além, né? A gente sempre entrega mais. O sentimento ruim era esse, era de frustração de não ser ouvido. Então, entenda aí o que está te incomodando, procura a Vanessa que ela vai te ajudar. Fala um pouquinho do seu curso aí, Vanessa. Eu tenho um curso online de oratória, porque... E nesse curso, gente, eu ensino tudo, todo o passo a passo que você precisa para ser um bom orador. Tanto na sua área profissional, você como funcionário, como gestor, quanto no seu meio pessoal.
Porque a gente se comunica o tempo todo, só que o tempo todo a gente tá brigando. Então, alguma coisa de errado tem aí na sua comunicação, algum ruído. Então, se você quer falar de uma forma que as pessoas queiram ouvir, se você quer passar mais autoridade na sua fala, dentro da sua casa, como mãe, como pai, lá no seu trabalho, com seus colegas, você, como gestor, quer passar essa autoridade, quer mostrar também que você sabe do que você está fazendo, do que você está falando. Tudo isso é possível trabalhar com o curso online de oratória. Eu separei todos os exercícios que eu fazia com os meus alunos na mentoria, coloquei lá em forma de aula. Então é só você assistir, colocar em prática e ver o milagre acontecer. Não tem como, gente. É isso. E a mentoria, em breve, eu vou estar divulgando para vocês. Quando que eu vou abrir a minha agenda? Por enquanto ainda não abri da mentoria, porque é um atendimento mais individualizado, dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu me dedico 100% ali àquela pessoa. Mas em breve eu vou abrir vagas e eu conto para vocês, tá bom? E ela é maravilhosa, eu super, super indico. Agora, se a sua empresa tá com esse fiozinho descascado aí, precisa dessa melhoria aí na comunicação, me chama aqui no direct, a gente conversa, monta ali uma estrutura de planejamento para a gente colocar em ação e você começar a compreender melhor. Porque as empresas, elas têm uma voz própria. Sim. E aí você imagina, né, Vanessa? Nós somos empresa, nós somos PJ também. E aí a nossa empresa, ela precisa ter uma linguagem igual à nossa. Uhum. Igual aquilo que eu quero passar. E aí, se a empresa está muito diferente de você, você precisa mexer na cultura dela. Você precisa Exatamente. mexer em tudo, porque as pessoas estão entendendo como se fosse um idioma diferente. Exato. Então, me chama lá no direct que a gente pode conversar e montar um programa estratégico exatamente para a sua empresa. Eu não posso te proporcionar nada feito, igual a Vanessa falou, a mentoria não tem como ser pré-pronta, né? Você vai trabalhar ela de acordo com a necessidade da pessoa. E é assim que a gente Uhum. trabalha. E manda uma mensagem aí pro pessoal, Vanessa, para a gente finalizar essa live maravilhosa. Eu quero finalizar com uma frase da Michelle Obama que me chamou muito a atenção quando eu li hoje. E ela ilustra tudo o que a gente conversou aqui e resume muito bem, que é a seguinte: há poder em se fazer conhecer e ouvir, em ter sua própria história, em usar sua voz autêntica. E há beleza em se dispor a conhecer e ouvir os outros. Para mim, é assim que construímos a nossa história. Então, Fabi, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É um prazer falar sobre comunicação. Eu sou apaixonada por essa área. Realmente mudou a minha vida e eu consigo mudar a vida dos meus alunos, dos meus pacientes, através da comunicação. Então, gente, se comuniquem, mudem a forma como vocês falam, porque vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar muito. É isso aí. Eu gosto sempre de finalizar aqui com aquela frase assim, né? Não é bem uma frase minha, ou uma colocação minha. Eu vou colocar uma colocação minha e depois vou falar a frase. Eu acredito que você só consegue mudar os aspectos dos outros depois que você se conhece. Mesmo que seja uma questão profissional, uma questão empresarial, eu sempre trabalho primeiro o gestor, porque ele precisa saber o que ele quer, ele precisa saber como é que ele está, olhar para dentro para depois olhar para fora. Então, o José Roberto Marques, que também para mim é um dos meus mentores, ele está cercado, estou cercado de José Roberto Marques aqui dentro da minha sala com os livros que eu tenho dele, e ele sempre fala assim: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e muito mais eu me empodero. Então é isso, Exatamente. se empodere da sua comunicação e ganhe o mundo. Exatamente. Quem não conhece a Vanessa, não segue. Fala o seu Instagram aí, Vanessa. Meu Instagram tá aqui, é só clicar, Vanessa Pinto Fono. E é um prazer ajudar vocês com essa parte da comunicação e da oratória. Estou aqui para servi-los, então estou à disposição, só seguir lá e mandar mensagem. Isso aí. Também vai, quem não me segue, segue aqui. Todas as vezes a gente vai sempre dando dicas, né? E outras E conversas virão, né, Vanessa? com certeza, eu amo fazer live com você, porque você é ótima para conversar. Gente, quem tem a comunicação bem trabalhada, é tão gostoso conversar que você não quer parar mais de conversar. Graças à minha mentora, ó, tá vendo? Vanessa, beijo grande, Beijo. gratidão por você ter vindo, gratidão a todos Obrigada. que estão aí nos acompanhando. Essa live vai ficar gravada. Se você conhece alguém que você acredita que essa mensagem que a gente acabou elaborando aqui faz sentido para ela, encaminha para ela também, vai ficar salvo aqui. E aí é isso, estamos aqui, queremos trabalhar
E venham conversar com a gente vai ter o maior prazer de conversar com todos vocês. Beijo, Vanessa. Beijo, Beijo. pessoal. Quando você salvar, me convida como colaborador para ficar também no meu perfil. Tá, pode Tá? deixar. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, viu? Beijo.